Tanto que assim, ele vai e não consegue render. E não coloca o Pedro. E não coloca o Pedro. Não tá Pedro entra no finalzinho. E outra coisa, pode falar o que você falou aqui no intervalo do Tite. Do Tite? Não, o que você falou que você faria. Ah, não. O Tite ficou 6 anos na frente da seleção brasileira e levou a seleção 2 vezes às quartas de final. Quartas de final eu faço também. Se me deixar lá, passar por eliminatórias, fase de grupo, oitavas de final, para chegar nas quartas de final, eu faço. Você leva eu de auxiliar? Não, a gente leva o Brasil eu não sou seu filho, hein? Nós somos amigos. Volta do Gerson. Há tempos que a gente diz aqui que o negócio não está fácil, né? O Olympique de Marselha não abre mão aí dos 20 milhões de euros que pagou pelo jogador, quer esse valor. O Flamengo não parece tão disposto assim a pagar essa quantia para ter o Gerson de volta. E o Marcos Braz falou sobre esse assunto e o enrosco aí do negócio. Vamos ouvi-lo. É o único jogador que já é notório aí, é o Gerson, que a gente tenta fazer essa contratação. É muito difícil, a gente sempre deixou isso claro, embora outras pessoas na imprensa não apresentem esse tema dessa maneira. É muito difícil essa contratação. Mas acho que eu e o Bruno, o Flamengo, a gente tem o dever de ficar, mesmo que se exponha a uma não contratação dele até o final, porque eu acho que é um jogador que merece, eu acho que é um jogador que tem a grandeza hoje, também quer voltar, ele deixa isso claro para qualquer um. A gente está tentando fazer os esforços aí. Evidente que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer uma outra contratação ainda, logo na primeira semana. Tá aí o Marcos Braz. Eu acho que está sendo muito claro, jogando aberto com a torcida. Queremos, né? Ele também quer voltar, mas não é um negócio fácil de ser concretizado. Os números são altos, os números são grandes, mesmo com o poder aquisitivo, poder de mercado que o Flamengo tem, são números grandes. Agora, a questão é entender também o quanto o clube avalia como uma necessidade que vai além da questão da identificação com o jogador, mas uma necessidade de composição do elenco. Não é tão simples julgar isso agora, porque provavelmente, em termos de desenho de time, o Flamengo vai passar por uma transformação em relação ao que era o losango de meio que o Dorival Júnior usava. Com o Vitor Pereira, provavelmente é um outro tipo de formação. De todo modo, quando precisava substituir, por exemplo, o João Gomes, que era um meia mais pela esquerda, à frente do Thiago Maia, a entrada do Vidal em alguns jogos, obviamente que tecnicamente ele tem um grande rendimento, mas em jogos em sequência você teve por vezes uma certa perda de vitalidade. O Gerson pode ser um jogador para acrescentar. É para o clube pensar, se o Gerson de fato é uma contratação muito difícil e se o clube enxerga uma lacuna por ali, talvez fosse o momento de se mobilizar em outras posições, né? Que se saiba, o único outro nome no mercado que o Flamengo trata nesse momento é o Rossi, o goleiro. Então, acho que essa é uma discussão importante. Se o Flamengo entende que precisa de um jogador com essa característica, não por qualidade, mas por acrescentar opção no elenco e peso, porque o Flamengo vai ter um calendário especialmente congestionado. O Flamengo, além das competições regulares, o Flamengo tem Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Mundial de Clubes. Então, talvez fosse o caso de ter uma alternativa. Veremos se vai ser possível, né? E a Sabrina Fernandes, aqui na hashtag Troca de Passes, pergunta: o que acontece com o Gerson que não vinga lá fora, hein? Diz aí para ela, Ricardinho. Olha, Diniz, é difícil responder porque assim a gente acompanha, né, o Gerson no Olympique de Marselha, mas nem perto daquilo que a gente acompanhava no Flamengo. Então, assim, você dá um diagnóstico de como é a adaptação do jogador, tem a questão do clube, tem de como joga o time, né? Eu acho que se o Flamengo contrata o Gerson ou traz de volta o Gerson, ele vem para ser titular do time, independentemente do jeito que o time jogue, do jeito que o novo treinador do Flamengo, Vitor Pereira, vai armar o time. Eu acho que ele é um jogador, sim, de um bom nível, capacidade técnica dele, é jovem ainda, tem uma mobilidade, um poder de analisar o jogo, de posicionamento dentro do jogo no meio-campo, muito, muito interessante. Então, eu acho que ele vem, se o Flamengo concretizar, eu sei que é difícil, o Braz falou agora, mas ele vem para ser titular desse meio-campo. Agora, a questão de adaptação fora, isso é muito relativo, né? Porque tem jogadores que se adaptam com mais facilidade, outros têm mais dificuldade, e aí não é só questão de campo, às vezes é fora também, né? Questão de familiar,
do local. Por mais que seja a França, um país sensacional, eu tive a oportunidade de morar na França, de jogar no Bordeaux, é sensacional. Mas eu tive um tipo de adaptação, né? O Gerson pode, de repente, ter outro e a gente tem que saber respeitar isso também. É verdade. Até na primeira temporada dele com o São Paulo, ele jogou bastante, né? Em várias posições, às vezes como centroavante. Às vezes pelo lado, às vezes como meio ofensivo. Mas jogou bastante. Na última ele já ficou um pouco mais fora do time, né? Mais no banco do que em campo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Na volta falaremos sobre... Não cria um laço verdadeiro, uma afinidade muito grande. E o Gerson não, vapo-vapo, a torcida do Flamengo se vê nele. É o caso Coringa. Exatamente. Então, não é um jogador passou pelo Flamengo, então tem identificação com o Flamengo. Não necessariamente. Né? Algumas repatriações a gente vê muito claramente isso. E o Gerson não, né? É o tipo de cara que eu acho que a torcida ficaria extremamente feliz, certamente ficaria. Um treinador, agora o caso é o Vitor Pereira, adora esse tipo de jogador pela qualidade técnica dele, pela entrega dele, pela disposição dele, pela capacidade de ele fazer diferentes funções. Então, para mim, é uma contratação de um cara que o flamenguista conhece muito bem e aprova. Mauro Navarro, vou querer ouvir você também, Zopar, mas deixa eu já acionar o presida. Mauro, Gerson, a declaração do Marcos Braz... o Marcos Braz sabe jogar bem esse jogo, né? Nisso ele é muito bom, mas faz faz um bom trabalho nas contratações e mesmo como ele toca, dificilmente ele nega algo que realmente não exista, ele evita pôr fogo demais para não haver frustração. Acho que ele sabe o timing perfeito de estimular uma transação, seja ela fácil, seja ela complexa. Queria te ouvir sobre o tema, Mauro. Não, eu acho que no caso do Gerson, dá mesmo para ter gelo no sangue e levar com mais calma, porque não é uma necessidade, assim, de, olha, amanhã eu já preciso para colocar esse cara no time. Não, quando vier, vai ser titular, tem muita qualidade, vai acrescentar, mas dá para ganhar o Mundial sem o Gerson, dá para jogar agora a Recopa, enfim, sem o Gerson, dá para fazer tudo sem o Gerson, porque o time, como diz o Rodrigo, já é muito bom, o elenco já é muito bom. Né? Ele vai chegar ali e vai ter que tirar a vaga de alguém que é muito bom também no meio-campo, porque eu acho que ele chegando vai ser titular, mas que vai deixar de fora alguém que tem entregado também. Então é diferente da análise que a gente estava fazendo agora há pouco do Corinthians com o Yuri Alberto. Esse sim precisa o Corinthians, porque sem ele o Corinthians está no mato, sem ele. Tá? Agora, sem o Gerson, o Flamengo continua forte. Com o Gerson, mais forte ainda, ok. Mas aí vamos negociar com calma, vamos esperar. Eu não preciso dele para amanhã cedo. Claro, quanto antes melhor. O Flamengo logo no início do ano aí tem grandes competições, inclusive o Mundial. Então também acho que não vai passar muito disso, né? Parece que ele já não foi relacionado lá para o primeiro jogo agora, voltando dessa parada e guardando aí o que vai acontecer. Óbvio, não é para... O Flamengo está pensando nele lá para o meio do ano. Mas dá para ter gelo no sangue, para deixar os dirigentes de lá um pouco... Pô, será que o Flamengo quer mesmo? Vai até onde? Não vai até onde? Porque não é uma contratação de desespero. O Flamengo precisa. Valeu, Mauro. Comentário, eu já vou voltar para o Mauro. Eu quero te ouvir sobre o tema Gerson e Flamengo. Primeiro, para dizer que eu tenho que fazer um exercício mental toda vez que a gente vai falar sobre gelo no sangue, para eu não falar sangue no gelo. Porque sangue no gelo é uma coisa meio nojenta, né? Sim. É gelo no sangue. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Totalmente. Mas, enfim, a estratégia do Flamengo é interessante porque, assim, tem negociação que não depende mais de você interessado em comprar para resolver, né? E essa é uma delas. O Flamengo ofereceu o que ele achava que dava para oferecer pelo Gerson. O Flamengo mantém interesse no Gerson, mas não, a bomba não está mais com o Flamengo. Então, o que é que o Flamengo faz? Gerson, eu preciso de você. Né? E a gente cansou de ver no futebol, e esse é um dos lemas, né, um dos mantras que circula nos bastidores da bola, de que quando o jogador não quer ficar, ele não fica. Quem escolhe onde joga é o jogador. E é nisso que o Flamengo aposta, porque o Flamengo está, aparentemente, no limite financeiro que ele estipulou para esse negócio. Dali por diante eu não vou mais. Então o Flamengo ainda quer o atleta, mas dá um passo atrás e fala, Gerson, agora é a sua vez.
Você vai lá e pressiona os caras, mostra que você está insatisfeito, que você vai ficar recebendo para não jogar, ou que você vai ficar recebendo com vontade de ir embora. O Flamengo aposta nesse movimento, no movimento do Gerson em direção ao Olympique de Marselha, para amolecer de alguma forma os franceses, e aí o Flamengo volta para tentar negociar. Eu acho que, dadas as barreiras que foram colocadas para essa negociação, o Flamengo mais uma vez adota... Antes do Luciano dizer pro... A gente não quer que aconteça nada de limão para ninguém, né? Muito pelo contrário. Mas a informação é que o Tite... Eu vi isso no Twitter, né? Que é o... Apesar que o Twitter também tá uma caca. Meu Deus do céu, que vergonha esse cara que comprou esse Zé Ruela aí da... Negócio de carro aí, não sei como é que fala o nome, hein? Elon Musk. Esse cara arrebentou com uma das maiores invenções do mundo, que é o Twitter pra mim. Uma propaganda pra tudo quanto é lado, um monte de coisa chata. Ficou uma... Não posso falar a palavra. Chute. Aí, pensando de tudo que a gente fala sobre isso, né? Eu ia falar pra vocês da minha mãe. Eu estava conversando aqui, né, Veloso? Minha mãe foi uma mulher tão sofredora que eu entendo ela meter o dedo do meio no Natal. Eu entendo ela, porque ela sofreu demais, a minha mãe. Minha mãe foi merendeira, minha mãe foi doméstica, e que são profissões maravilhosas. Minha mãe sofreu muito, muito. Então ela merece, e ela pode fazer o que ela quiser. O que ela quiser, ela pode fazer. A sua foi... Camareira? Cozinheira e camareira. A sua foi? Doméstica. Minha mãe catou até café. Aí, ó. Então, a gente quer o quê? O bem. Só o bem. Mas às vezes a gente não consegue, né? Ter, né? Porque a gente tem um olho tão de tandera que as pessoas pensam em ser comentarista da FIFA, né? O Tite que foi assaltado com o ladrão lá, né? Roubou a corrente dele, você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Aí o cara falou assim, brincadeira, hein? Vergonha. Foi mal, hein? Foi mal na seleção. Tinha que ter tomado tiro do ar, Latino. O ladrão tinha que ter feito isso aqui, ó. Pum! Né? Só pra você largar a mão de ser trouxa. Só pra ele dar aquela... Só pra ele dar aquela travada, né? Aquele exame. Fazer o exame. Eu não sabia disso. Eu soube do Gabriel Jesus. E qual foi a informação que você me deu agora aqui em relação ao Richarlison? Que foi eleito o gol mais bonito. Pra mim, o gol mais bonito foi do menino da Argentina, o Álvares. O gol que ele fez, que ele driblou todo mundo. Aquele saiu lá de trás ou do Abubacar. Golaço também. Do Abubacar foi o gol mais lindo. Mas, contra a Sérvia, mas escolheram do Richarlison. O que aconteceu com o Richarlison? Tite, Departamento Médico da Seleção, César Sampaio, Fábio, vocês todos aí, Juninho, o que aconteceu com ele? No próprio jogo, Contra quem? Contra a Croácia. Ele sente no começo do jogo. O adutor? O adutor pede pra sair. Ele pede pra sair, ele mexe, né? E aí não tiram ele volta pro segundo tempo. Porque ele tinha machucado a panturrilha, né? Mas ele sentiu a coxa nesse jogo. Mas deixaram? No segundo tempo, deixaram. Ele volta com... Você tem o Pedro e ele volta com um coxal. Antigamente a gente usava esse coxal, né? Ele volta com o coxal, tanto que assim, ele vai e não consegue render. E não coloca o Pedro. E não coloca o Pedro. O Pedro não tá no finalzinho. E outra coisa, pode falar o que você falou aqui no intervalo do Tite. Do Tite? Não, o que você falou que você faria. Não. O Tite ficou 6 anos na frente da seleção brasileira e levou a seleção 2 vezes às quartas de final. Quartas de final eu faço também. Se me deixar lá, passar por eliminatórias, fase de grupo, oitavas de final, para chegar nas quartas de final, eu faço. Você leva eu de auxiliar? A gente leva o Brasil. E eu não sou seu filho, hein? Nós somos amigos. Certo? Filho não. Se você fosse o Tite e eu fosse o auxiliar, falar o Veloso... Se for para chegar até as quartas de final, eu faço. Você fazia também, Maravilha? Eu? Com certeza eu não teria levado vários jogadores. As quartas eu chegaria fácil. Você, Souza? Eu vou de analista de sistema. Eu também vou. O seguinte, ó. Antes da minha mãe, aqui, ó, já saiu. Que o Mourinho tá vindo pra seleção. Saiu aí no site. Que o Zidane tá vindo pra seleção. Saiu aonde? Que ele tem o perfil da CBF, o Zidane. O Zidane tem o perfil da CBF. Quem tem o perfil da CBF? Os 4 últimos presidentes. Quem tem o perfil da CBF?